Oi, eu sou o Lucas Paixão e hoje eu vim falar sobre a propriedade das potências. Se você já gostou do tema do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Uma potência é constituída de uma base e um expoente. Entendido isso, vamos às propriedades. A primeira propriedade a gente vai usar com multiplicações de potências com a base igual. Um exemplo: x elevado a 7 vezes x elevado a 2. Note que as bases são iguais e os expoentes são diferentes. Nesse caso, a gente deve manter as bases e somar os expoentes. Ou seja, nesse caso, a gente mantém a base x e soma os expoentes. 7 mais 2 é igual a 9. Então, o resultado disso vai dar x elevado a 9. A segunda propriedade é a divisão de potências de base igual. Ela pode ser representada de dois modos diferentes, como uma fração ou operação escrita. Mas todos os dois casos representam a mesma coisa. Nesse caso, o que a gente deve fazer é manter a base e subtrair os expoentes. Nesse caso, y elevado a 10 dividido por y elevado a 8. Mantém a base y e subtrai os expoentes. 10 menos 8 é igual a 2. Então, o resultado é y elevado a 2. O segundo exemplo é x elevado a 7 dividido por x elevado a 9. O que nós vamos fazer? Manter a base x e subtrair os expoentes. Um expoente é o expoente 7 e o outro é o 9. 7 menos 9 sempre é o primeiro menos o segundo. 7 menos 9 é igual a menos 2. Então, a resposta é x elevado a menos 2. A terceira propriedade é a divisão ou multiplicação de potências com o mesmo expoente. Um exemplo de cada um é x ao quadrado vezes y ao quadrado. Os expoentes são iguais. E no segundo caso, x ao cubo dividido por y ao cubo. Os expoentes também são iguais. O que nós vamos fazer neste caso? Nós vamos multiplicar as bases na multiplicação e o resultado vai ser elevado ao expoente, que era igual nas duas. E na divisão, nós vamos dividir as bases e esse resultado nós vamos elevar ao expoente que estava igual. Será melhor entendido na representação. X ao quadrado vezes y ao quadrado. As bases são diferentes, expoentes iguais. Nós vamos multiplicar as bases e repetir o expoente. E isso vai dar xy ao quadrado. Você pode substituir por números, tipo 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. 3 vezes 5 é igual a 15. Então, em vez de você fazer 3 ao quadrado, o resultado vezes 5 ao quadrado, é melhor você fazer 3 vezes 5, que é 15, ao quadrado. E vai dar o mesmo resultado, de uma maneira mais fácil se você aplicar a propriedade. Agora, para divisão. Divisão, a gente tem x ao cubo dividido por y ao cubo. Nesse caso, a gente pode dividir x por y e o resultado elevado ao cubo. Com um exemplo de números. 30 ao cubo dividido por 5 ao cubo. Em vez de você fazer todo esse resultado para chegar num outro resultado, você pode fazer 30 dividido por 5, que dá 6, e esse resultado ao cubo. É muito mais fácil. Agora vamos para a quarta propriedade, que é a potência de potência. Nesse caso, a gente vai ter um número elevado a outro e esse resultado elevado a outro. Nesse caso, x elevado a 5 elevado a 2. E nesse caso, para facilitar as contas, a gente pode repetir a base e multiplicar os dois expoentes. Então, nesse caso aqui, ó, x elevado a 5 elevado a 2, a gente pode fazer x elevado a 5 vezes 2, que é igual a x elevado a 10. Então, na potência de potência, você multiplica os expoentes. Segundo exemplo, y elevado a 7 elevado a 6. Nesse caso, se você já sabe a resposta, coloca aí nos comentários. Então, como é potência de potência, você vai repetir a base y e multiplicar os expoentes, que são 6 e 7. Então, vai dar y elevado a 6 vezes 7, que é y elevado a 42. Agora sobre as últimas propriedades, que são
expoente negativo, expoente fracionário e expoente igual a zero. Vou começar pelo mais fácil de memorizar, o expoente igual a zero. Sempre que o expoente for igual a zero, o resultado é 1. Quando o expoente for negativo, você deve inverter a base. Como exemplo, x elevado a menos 2. Então, o expoente é negativo, então você inverte a base. Inverter é você pegar essa fração, porque todo número é uma fração, ó, x sobre 1, mas o 1 é desnecessário de você colocar aqui. Quando é negativo, você inverte, isso vai virar 1 sobre x e elevado a 2 positivo. O expoente vira positivo depois que você inverte a base. Quando é uma fração, por exemplo, 3 meios elevado a menos 4, você inverte essa fração e eleva o expoente positivo. Então, 3 meios elevado a menos 4 é a mesma coisa que 2 terços elevado a 4. E por último, quando o expoente for fracionário. Nesse caso, você vai colocar o denominador como o índice de uma raiz e o numerador vai ser o expoente desse número. Vamos com um exemplo. Então, x elevado a 2 terços vira raiz cúbica de x ao quadrado. Por quê? O denominador vira o índice da raiz e o numerador vira o expoente do número. Então, tenha isso na cabeça. Sempre que o expoente for fracionário, é uma raiz. E o denominador vira o índice da raiz e o numerador vira o expoente do número. Mas antes de você aplicar essa propriedade dos expoentes fracionários ou negativos, perceba se tem como aplicar as outras propriedades, porque às vezes facilita mais sua vida. Um exemplo, se eu tenho x elevado a 2 terços vezes x elevado a 1 terço. Se eu for transformar isso tudo em raiz, para depois resolver, vai complicar muito minha vida. Por quê? Aí a gente pode aplicar uma propriedade que é a primeira, multiplicação de bases iguais. X elevado a 2 terços vezes x elevado a 1 terço. A base é x, mantém a base, x. 2 terços mais 1 terço é igual a 3 terços. 3 terços é igual a 1. Então isso dá x elevado a 1, que é igual a x. Tá vendo? Como que às vezes é mais fácil aplicar a propriedade. Então fique atento. E essas são as propriedades da potenciação. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscrevam no canal. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.